Olá, somos a JS Caetés e você está no podcast Vamos Juntos. Aqui vamos refletir, rezar e desenvolver ainda mais a nossa espiritualidade, confrontando a fé com a vida e te convidamos a abrir a mente e o coração. Vamos juntos! E aí, minha gente, bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do podcast Vamos Juntos. Espero que vocês estejam bem. E como vocês viram no título desse nosso podcast de hoje, de episódio número 41, nós vamos falar sobre a Imaculada Conceição de Maria. A data foi ontem, da festa. Todo o povo aqui no Nordeste celebrou com muita fé e muita devoção este dogma, essa verdade da nossa fé sobre a Imaculada Conceição de Maria. E eu não sei se vocês se lembram, no episódio número 19 do nosso podcast, nós falamos sobre os dogmas da igreja. Então depois que acabar esse episódio, você volta lá, tá bom? Episódio número 19, nós tocamos um pouquinho também sobre este dogma da Imaculada Conceição, mas de maneira muito rápida. E aí hoje nós vamos aprofundar um pouquinho sobre essa nossa verdade de fé, que foi proclamada em 8 de dezembro de 1854 pelo Papa Pio IX. Vamos saber um pouquinho mais? Então vamos juntos. Na bula Ineffabilis Deus, o Papa Pio IX, em 8 de dezembro de 1854, proclamou a Imaculada Conceição de Maria. E para a gente poder entender melhor sobre esse dogma, nós vamos contar um pouquinho do contexto dele e depois algumas outras coisas que a gente precisa saber sobre este dogma. Olha só, o contexto da criação desse dogma, ele envolve aí muitas falas. Existe uma forma mais romantizada e uma forma que alguns historiadores trouxeram, e eu vou trazer isso para vocês. A forma mais romantizada conta que o Papa Pio IX estava meditando, olhando para uma imagem de Nossa Senhora e vendo tamanha beleza, ele lançou as bases, teve a intuição de trazer essa verdade de fé para nós. Depois consultou toda a igreja e esse dogma foi proclamado. Mas também existe uma versão mais histórica que fala a respeito da situação difícil pela qual passava o Papa, porque há poucos anos atrás, acho que em 1848, houve a proclamação da República Italiana. E aí isso abalou fortemente a questão política da igreja até então, na época que se vivia muito próxima da monarquia. Das monarquias, vamos dizer assim. E aí, em seu refúgio, o Papa ficou discernindo, pensando, meditando e recebeu algumas orientações de bispos amigos a respeito de um desejo de unidade para a igreja. Naquela época, também o naturalismo, que era uma corrente de pensamento científico, estava muito forte. E esse naturalismo todo estava trazendo para a igreja um abalo também muito grande, porque muitas pessoas começaram a observar o mundo apenas e exclusivamente de maneira científica e naturalista, e acabavam perdendo completamente ou excluindo completamente o dado sobrenatural da nossa existência. Que venhamos e convenhamos, acredita quem quer, mas eu não consigo viver somente pensando que a nossa vida começa e termina de maneira biológica e pronto. Acredito que tem mais coisa aí. E quem tem fé religiosa consegue perceber isso. E aí o Papa Pio IX, refletindo a respeito de todas essas questões e percebendo o naturalismo como uma ameaça ao dado da fé da igreja, então a igreja, em sua sabedoria, porque o Espírito Santo a conduz, começou a discernir a respeito da questão sobrenatural da nossa vida. Então, o dogma da Imaculada Conceição de Maria consegue mergulhar profundamente nesse mistério a partir do lado sobrenatural da nossa vida. Quando a igreja entende que Maria foi concebida sem pecado original, a igreja está proclamando algo muito importante. Existe o dado sobrenatural na nossa vida e isso não pode ser descartado. Bom, esse foi o contexto. Aí o Papa, escutando outros bispos e escutando também o povo de Deus, conseguiu finalmente escrever e publicar a bula Ineffabilis Deus, de 8 de dezembro de 1854. Agora, explicado esse contexto, eu vou falar para vocês aqui
8 coisas que você precisa saber sobre a Imaculada Conceição. Esse é o título de um artigo que saiu no site National Catholic Register. Olha que chique, eu falando inglês. E o artigo, traduzido do inglês, é exatamente isso. 8 coisas que você precisa saber sobre a Imaculada Conceição. E aí, nós vamos trazer para vocês aqui a tradução deste artigo, que eu achei muito interessante. E vamos aproveitar esse momento aí para a gente crescer um pouquinho mais na nossa fé. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é a quem se refere a Imaculada Conceição. Há uma ideia popular que se refere à concepção de Jesus pela Virgem Maria. Entretanto, não é este o fato que se refere a essa solenidade que a gente celebrou ontem, mas sim a maneira especial em que Maria foi concebida. Essa concepção não foi virginal, ou seja, ela teve um pai humano e uma mãe humana, mas foi especial e única de outra maneira. E aí a gente vai entender que maneira é essa. O segundo ponto é, o que é a Imaculada Conceição? Lá no episódio número 19, nós falamos um pouquinho, mas para que você não volte tantos capítulos assim agora, vou pedir para você abrir o seu Catecismo da Igreja Católica. Agora você dá pausa aqui no nosso podcast, vai lá pegar o seu catecismo. Espero que você já tenha pego o seu catecismo. Abra aí então no número 490. A explicação está aí no Catecismo da Igreja Católica. O número 490 diz assim: para vir a ser mãe do Salvador, Maria foi adornada por Deus com dons dignos de uma tão grande missão. O anjo Gabriel foi, no momento da anunciação, saudá-la como cheia de graça. Efetivamente, para poder dar o assentimento livre de sua fé ao anúncio de sua vocação, era necessário que ela fosse totalmente movida pela graça de Deus. O número 491 continua falando assim: ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, cumulada de graça por Deus, tinha sido redimida desde a sua concepção. É o que confessa o dogma da Imaculada Conceição proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. Por uma graça e favor singular, Deus Onipotente, em sua previsão dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, a bem-aventurada Virgem Maria foi preservada intacta de toda a mancha do pecado original no primeiro instante de sua conceição. Ou seja, minha gente, Imaculada é sem mancha e Conceição é de concepção. Então, este dogma fala para nós que Maria, desde o primeiro instante de sua concepção, foi preservada de qualquer mancha de pecado. E aí o terceiro ponto diz: isso significa que Maria nunca pecou? Sim. A resposta é bem simples. Devido à forma de redenção que foi aplicada a Maria no momento da sua concepção, ela não só foi protegida do pecado original, mas também do pecado pessoal. E aí, de novo, o Catecismo da Igreja explica isso para nós no número 943. Os padres da tradição oriental chamam a Mãe de Deus de a Toda Santa. Celebram-na como imune de toda mancha de pecado, visto que o próprio Espírito Santo a modelou e dela fez uma nova criatura. Pela graça de Deus, Maria manteve-se pura de todo o pecado pessoal ao longo de toda a sua vida. Então, nem o pecado de origem, nem o pecado pessoal, Maria chegou perto. Quarta coisa, quer dizer que Maria não precisava que Jesus morresse por ela na cruz? Exatamente, não precisava. O que a gente diz é que Maria foi concebida imaculadamente, como parte do seu ser cheia de graça. E assim, redimida, eu já falei aqui da palavra redenção, então redenção quer dizer salvação. E assim, redimida, ou seja, salva, desde a sua conceição, por uma graça e favor singular de Deus Onipotente, em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, o Catecismo da Igreja Católica afirma no número 492. Este esplendor de uma santidade de todo singular, ou seja, de uma santidade única, com que foi enriquecida desde o primeiro instante de sua conceição, vem a Maria totalmente de Cristo. Foi redimida de um modo mais sublime em atenção aos méritos de Jesus. Mais que toda e qualquer outra pessoa criada, o Pai encheu
Maria de toda espécie de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. E nele a escolheu antes da criação do mundo para ser, na caridade, santa e irrepreensível na sua presença. O número 508 vai dizer assim: na descendência de Eva, Deus escolheu a Virgem Maria para ser a mãe do seu filho. Cheia de graça, ela é o mais excelso fruto da redenção. Desde o primeiro instante da sua concepção, Maria foi totalmente preservada e imune da mancha do pecado original e permaneceu pura de todo o pecado pessoal ao longo de sua vida. Mais uma vez reforçando aquilo que a gente tem dito a respeito da Imaculada Conceição de Maria. E aí vem a pergunta: como isso faz um paralelo entre Eva e Maria? Adão e Eva foram criados imaculados também, sem pecado original ou sem mancha nenhuma. Ambos caíram na desgraça e, através deles, a humanidade estava destinada a também pecar. Cristo e Maria também foram concebidos imaculados. Ambos permaneceram fiéis e, através deles, a humanidade foi redimida do pecado. Então, Jesus, assim, se torna um novo Adão e Maria, a nova Eva. O número 494 do Catecismo da Igreja Católica diz assim: como diz Santo Irineu, obedecendo, ela tornou-se causa de salvação para si e para todo o gênero humano. Eis porque não poucos padres afirmaram, tal como ele, nas suas pregações, que o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. E aquilo que a Virgem Eva atou com a sua incredulidade, desatou a Virgem Maria com a sua fé. E por comparação com Eva, chamam Maria de Mãe dos Vivos, a Mãe dos Vivos, e afirmam muitas vezes: a morte veio por Eva, a vida por meio de Maria. Que lindo! Então, minha gente, o 6º ponto vai dizer: com isso, Maria torna-se um ícone do nosso destino? E aí, será que sim? Aqueles que morreram na amizade com Deus e assim vão para o céu serão libertados de todo pecado e mancha de pecado. Assim como todos voltaremos a ser imaculados, ou seja, sem mancha, se permanecermos fiéis a Deus. Mesmo nessa vida, Deus nos purifica e prepara em santidade. E se a gente morre na amizade com Deus, mas ainda imperfeitamente purificados, Ele, Jesus Cristo, nos purificará no purgatório e vai nos tornar imaculados de novo. Ao dar a Maria essa graça, desde o primeiro momento de sua conceição, Deus nos mostra uma imagem do nosso próprio futuro, do nosso destino. Ele nos mostra que é possível para os seres humanos, através da sua graça, como disse João Paulo II. Contemplando este mistério numa perspectiva mariana, podemos afirmar que Maria é, ao lado do seu filho, a imagem mais perfeita da liberdade e da libertação da humanidade e do cosmos. É para ela, pois, que a Igreja, da qual ela é mãe e modelo, deve olhar para compreender na sua integralidade o sentido de sua missão. Fixemos então o nosso olhar sobre Maria, imagem peregrina no deserto da história, mas dirigida para a meta gloriosa da Jerusalém Celeste, onde ela vai resplandecer como a esposa do Cordeiro, Cristo Senhor. Lindo demais, né? Vamos continuando. 7º ponto. Era necessário para Deus que Maria fosse imaculada na sua concepção para que pudesse ser a mãe de Jesus? O que é que vocês acham? Era necessário que Maria fosse imaculada? Para Deus, não. A Igreja fala apenas da Imaculada Conceição como algo que era apropriado, algo que fez de Maria uma morada apropriada, ou seja, uma morada adequada para o Filho de Deus, não algo que era necessário. Assim, em preparação para definir o dogma, o Papa Pio IX declarou: e por isso afirmaram os padres da Igreja, e aí você já sabe que são os padres da Igreja, né? Que a mesma Santíssima Virgem foi por graça limpa de toda a mancha de pecado e livre de toda a mácula de corpo, alma e entendimento, que sempre esteve com Deus, unida com Ele e com a eterna aliança que nunca esteve nas trevas, mas na luz,
e de conseguinte, que foi aptidíssima morada para Cristo. Olha que chique, aptidíssima morada para Cristo. Não por disposição corporal, mas pela graça original. Então não é mérito de Maria, nem era necessário, coisa nenhuma. Foi a coisa adequada, Deus quis assim. Pois não caía bem que aquele objeto da eleição fosse atacado da universal miséria, pois, diferenciando-se imensamente dos demais, participou da natureza, não da culpa. Mas ainda, muito mais convinha que, como unigênito, teve um Pai no céu, a quem os serafins exaltam por Santíssimo, tivesse também na terra mãe que não houvesse jamais sofrido diminuição do brilho de sua santidade. E por fim, minha gente, como a gente deve celebrar a Imaculada Conceição de Maria atualmente? Indo para a celebração, porque é um dia de guarda. Então, 8 de dezembro, em muitos países, é uma festa, como, por exemplo, aqui no Brasil, uma festa muito vivida tradicionalmente por todo o povo de Deus. Então, é uma festa que todo mundo deve participar e, de maneira especial, indo à celebração eucarística, participando bem da missa. Hoje é dia também de rezar o ofício da Imaculada Conceição, minha gente. Então, te oriento. Ontem também foi um dia lindo para rezar o ofício da Imaculada Conceição. Se você não rezou ontem, reza hoje. Te lembra da Mãe de Deus que foi preservada de todo o pecado. E Maria é o modelo que a gente vai ser no futuro. Se você permanece na amizade com o Senhor Jesus, se você fica unido a Cristo, se você fica unida a Cristo, com certeza seu destino vai ser imaculado. Você vai ser limpo de todo o pecado que você já cometeu na sua vida e do pecado original também. Portanto, olhando para Maria como grande exemplo, a gente pode se pegar nela como modelo para nós, como nossa mãe. E também, da perspectiva salesiana, a gente não está de fora dessa devoção à Imaculada Conceição não, viu? Eu não sei se vocês sabem, mas foi no dia 8 de dezembro que Dom Bosco começou a sua missão junto às crianças, aos jovens da cidade de Turim. Então, também o dia 8 de dezembro, a gente celebra a vida dos jovens do nosso oratório, dos jovens oratorianos. E aí o nosso abraço a todas as pessoas que fazem, que trabalham e que sonham com a evangelização linda a partir da vivência no oratório salesiano. Tá bem? Não fique de fora, você que é de espiritualidade salesiana, pelo amor de Deus, hein? Reza a tua Ave Maria, canta o ofício a Nossa Senhora. Vamos pedir a proteção da Virgem Mãe de Deus sempre que nós pudermos. Nossa querida Mãe, ela cuida de nós, ela abençoa o nosso trabalho e, como o próprio Dom Bosco dizia, foi ela quem tudo fez, é ela quem tudo organiza na nossa vida, porque está lá, junto de Deus, sendo exemplo para nós, intercedendo com a sua humanidade, com a sua fé por todos nós. Vamos pegar esse bonito exemplo da Mãe de Deus e seguir, orientados pelo carinho da Mãe, pelo testemunho e santidade dessa jovem que disse sim à vontade de Deus, que antes tinha sido preservada do pecado, mas que continuou corajosa no caminho de santidade. Meu irmão Cleison Felipe, que é salesiano, no livro O que você precisa saber sobre a Virgem Maria, escreve assim: o cristão, ao lutar contra o pecado, sabe que pode contar com a Virgem Mãe de Deus, pois como todos rezamos na ladainha, ela é o refúgio dos pecadores. Sem pecado sim, mas nunca indiferente às nossas fragilidades. Em sua condição de mãe, acompanha seus filhos nas estradas do mundo, e sabe que essas são cheias de perigo. Em todos os momentos podemos olhar para a Imaculada e, como crianças assustadas, gritar pelo auxílio da Mãe. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Então eu vou terminando por aqui esse nosso episódio de hoje, contando para você toda essa informação, toda essa formação bacana a respeito da Imaculada Conceição de Maria. Ontem, se você foi à missa, espero que você tenha completado o sentido dessa tão linda devoção hoje com esse nosso podcast. Então compartilha essas informações todas, esse nosso episódio, com quem não conhece ainda muito bem sobre a Virgem Maria, com quem ainda tem dúvida a respeito desse dogma da Imaculada Conceição. E se você continua com alguma outra dúvida a respeito disso, manda tua mensagem para nós, encaminha aí tua dúvida que com certeza a gente vai responder em outros episódios, tá bom?
Por enquanto, fica com Deus. Espero que você esteja vivendo um advento lindo no seu dia a dia aí. E conto com você na sua oração, porque dia 12 de dezembro eu vou fazer 1 ano de padre e a nossa JS de Caetés continua firme e forte. Me despeço de você desejando a bênção de Deus pela intercessão da Virgem Maria Imaculada Conceição. Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Foi um prazer estar com você nesse episódio. Até semana que vem. Vamos continuar, minha gente, nessa perseverança de fé. Vamos juntos? Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés, Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.